Queridos irmãos que celebram conosco nesta manhã de domingo, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Vocês que estão sintonizados na Rádio Cultura, AM, FM, na Rádio Comunidade, na Rádio Firminense. Vocês que celebram conosco de perto e de longe, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Eu desejo que a graça, o amor de nosso Senhor esteja muito presente aí na sua casa, no seu coração, sobretudo neste tempo difícil que nós estamos vivendo. Tempo de isolamento, tempo que nos afasta das pessoas, por causa de um vírus que veio lá da China comunista e materialista, anticristã. Meus irmãos, nós estamos celebrando este 19º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje nos interpela, como sempre. Na verdade, todos nós queremos ter um encontro com Deus. Quem não quer ter uma experiência de Deus na sua vida, uma experiência com Deus? Todos nós. E Deus, como é Deus, Ele foge totalmente dos nossos conceitos, padrões humanos, da nossa maneira de pensar. Deus tem sua maneira de agir. Como diz a Sagrada Escritura, assim como está distante o nascente do poente, assim os meus pensamentos dos vossos pensamentos. Tem muitas pessoas que se acham especialistas em Deus. Eu de vez em quando encontro alguns teólogos, não é? Impressionante. Eles sabem mais de Jesus Cristo do que o próprio Cristo sabia de si mesmo enquanto homem. São especialistas em Deus. Incrível, como que são os intelectuais. Mas fujamos dessas pessoas. Profeta Elias, da primeira leitura de hoje. Profeta Elias, fugindo da rainha Jezabel, que já o tinha condenado à morte, porque ele dizia as verdades. Ele se refugia, sai, e ele vai ter um encontro com Deus. E ele caminha até o Monte Horebe, aquele monte onde Moisés, lá no passado, distante, teve um encontro com Deus. E Elias, caminhando em direção ao Horebe, ele sabe que Deus vai falar com ele. Ele sabe disso. Que ele vai se encontrar com Deus. E é interessante que o encontro com Deus, eles achavam que era um encontro estrondoso, um encontro fantástico. Ele achava isso, esperava isso. E quando ele chega lá, veio uma forte ventania. Aquele vento fortíssimo. E ele percebeu que Deus não estava naquele vento. Veio um terremoto que abalou a terra, tremeu tudo aquele monte. E ele percebeu que Deus não estava no terremoto.
viu um fogo avassalador. E ele percebeu que Deus não estava ali. Depois vem uma brisa, uma cerração, como essas que a gente vê aí, não é, em determinado tempo aí na natureza, nas serras. Aquela brisa suave, mansa, sem barulho, é apenas uma brisa. Ali, ele percebeu a presença de Deus. Meus irmãos, é assim que Deus nos comunica, é assim que Deus vem ao nosso encontro. Elias achava que ia encontrar Deus naquela confusão, no barulho. No entanto, Deus se manifesta de uma maneira tão simples. E é assim mesmo. E é assim mesmo. As nossas liturgias, sobretudo a celebração eucarística, deve ser para nós o momento do encontro com Deus. Por isso as nossas celebrações eucarísticas não pode ser uma coisa barulhenta. Não pode ser uma coisa cheia de penduricalhos. Uma vez, eu fui numa celebração, eu cheguei numa celebração, e tinha tanta coisa, gente dançando, e não sei com o quê, e trazendo peneira, coisa na cabeça, e não sei o quê, que eu não sabia se eu estava dentro da igreja ou no centro de macumba. É claro que isto não há encontro com Deus. Isto é um auê, um auê. Um auê. Isso fica muito bem para, se quiser fazer uma celebração aí, uma coisa, um teatro, tá bom. Mas dentro da celebração eucarística, isso é uma profanação. Porque a Eucaristia é o lugar do nosso encontro com Deus. É o lugar de experimentar a presença amorosa de Deus conosco. E é por isso que nós deixamos as nossas casas, cada domingo, caminhamos até a igreja para ter este encontro com o ressuscitado. Que não acontece no barulho. O barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Eu gosto muito de São João da Cruz. São João da Cruz, ele tem uma expressão muito bonita. Ele diz assim, olha que bonito. Deus que vive no mais profundo silêncio. Desde toda a eternidade, Deus está num profundo silêncio. E neste profundo silêncio, Deus só disse uma palavra, uma única palavra, que foi seu Filho, e o Verbo se fez carne. E ele a pronunciou no mais profundo silêncio. De fato, quando Deus envia seu Filho, quando o Verbo se torna carne, foi no mais profundo silêncio. Num canto perdido do planeta Terra, no lugarejo desconhecido até dos próprios judeus, chamado Nazaré, a uma virgem tão simples, chamada Maria. Foi ali que Deus pronunciou esta palavra, no mais profundo silêncio. E São João da Cruz diz, e esta palavra só pode ser ouvida quando também nós fazemos silêncio. Só podemos ouvir Deus no silêncio, nunca no barulho. Porque na verdade, meus irmãos, quando
tem barulho demais? Quando as pessoas precisam de barulho é porque por dentro estão vazias. Pode ter certeza. Esses carros que passam em som alto aí, para a rua fora, de madrugada, tudo, pode saber que são pessoas fúteis. Pessoas vazias. Que têm medo do silêncio. Que têm medo do silêncio. E saem espalhando barulho. Porque o silêncio nos faz encontrar conosco mesmo. Não é? Nos faz entrar dentro de nós mesmos e ter este encontro também com Deus. Meus irmãos, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de domingo passado. Vocês se lembram? Domingo passado o evangelho nos dizia que Jesus multiplicou os pães e alimentou aquela multidão ali no deserto. Quando a gente visita a Terra Santa, o lugar da multiplicação dos pães, está lá. Tem até uma igreja, ali hoje chama Tabita. Tem ali a igreja da multiplicação dos pães, que fica nas margens do mar da Galileia. Um santuário ali, dirigido pelos padres beneditinos, monges. Jesus, depois que multiplica os pães, diz o evangelho, que ele pediu aos seus discípulos que entrassem num barco e atravessassem para outra margem do mar da Galileia. Enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir, de dar a bênção final, Jesus se retirou de um lugar silencioso em oração. Jesus gostava destes momentos de silêncio, de estar com o Pai, de encontrar-se com o Pai. E ali, Jesus ficou até a madrugada em oração. Mas é interessante o que os evangelistas narram para nós. Que os discípulos, enquanto caminham, navegam, estão remando, eles mesmos remando aquele barcozinho. Veio uma tempestade. E eu já expliquei para vocês que o mar da Galileia não é um mar, é um lago que tem 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Mas ele é tão grande ali que eles chamam de mar, sempre chamou. Mas como ter ondas no lago? A gente acha difícil isso, mas eu acho que eu contei para vocês, a última vez que eu fui, aconteceu exatamente este fenômeno, que acontece uma vez ou outra, de o vento, por causa do vento, o calor que vem do oceano, do mar Mediterrâneo, junto com o calor que sobe ali, daquele vale, ali acontece tempestade. Eu vi essa tempestade. E é terrível. Nesse dia, ninguém atravessa o mar da Galileia. Os barcos ficam todos parados. E diz que de madrugada, de noite, veio esta ventania e as ondas muito altas, e eles, remando, entraram em desespero. Jesus não estava com eles. E Jesus que estava lá, o que ele faz? Ele vem ao encontro dos discípulos de madrugada, por volta das 3 horas, andando sobre a água. Preste atenção.
Este evangelho é uma catequese para nós. Não quero contar apenas um fato, mas é uma catequese. Jesus vem caminhando sobre as águas, mas na catequese dos judeus, o que eles ensinavam era o seguinte: só Deus pode andar sobre as águas. Todo mundo sabia disso. Nem o diabo, nem os anjos, nada. Ninguém é capaz de caminhar sobre a água, só Deus. Então veja o evangelho. Jesus vem caminhando sobre a água, significa que ele é Deus, porque só Deus pode caminhar sobre a água. Mas quando Jesus se aproxima do barco agitado, e eles em desespero, eles têm medo, pensam que é um fantasma. Jesus diz: não tenhais medo, fiquem tranquilos, sou eu. E Pedro ainda desafiando Jesus, né? Ele acredita que é Jesus, mas ainda quer algo mais. Se é verdadeiramente o Senhor que está aí, então deixa que eu vá ao seu encontro caminhando sobre as águas. Jesus diz: vem. Pedro desce do barco e sai caminhando sobre a água. De repente vem uma onda e ele começa a afundar. E ele grita: Senhor, salva-me. Jesus primeiro estende a mão, segura Pedro e depois disse: por que, Pedro, você tem tão pouca fé? Entra com Pedro no barco e naquele momento se faz calmaria. Cessa a tempestade. Eles, quando percebem que é Jesus, se prostram, se ajoelham, quer dizer, reconhece que Jesus é o Senhor e diz verdadeiramente: este é o Filho de Deus, este é o Senhor. Prostrar significa adorar, reconhecer que Jesus é o Senhor, que domina as tempestades. E eles continuaram agora com Jesus até do outro lado. Meus irmãos, este evangelho nos fala da igreja. A igreja de Jesus Cristo é este barco, esta nau, que está navegando neste mar, neste mundo. A igreja está dentro deste mundo. Nós estamos dentro deste mundo, nós cristãos. E nesta caminhada, quantas vezes nós caminhamos em mar tranquilo, mas também em grandes tempestades. Nós estamos caminhando hoje numa grande tempestade. A igreja de Jesus Cristo está caminhando na tempestade, no mundo e no Brasil. Quantas coisas nós estamos vendo aí. Quantas coisas que vêm contra a nossa fé. Quantas tempestades. Nós que recebemos a fé cristã provada há 2000 anos, agora é questionada. Nas escolas ensinam aquilo que mostra e ensinam que aquilo que nós aprendemos está tudo errado. Que hoje, por exemplo, homem não é homem, mulher não é mulher. É esse que decide, não é Deus, não. Não é assim? A ideologia de gênero. E as crianças estão bebendo isso. Isso já entrou dentro da igreja também. Essa tempestade. Não é? Agora, pai é qualquer um, não é?
Basta dizer, eu sou pai, pode ser uma mulher, é pai. Enquanto Deus criou homem e mulher, não é? Homem e mulher, Adão e Eva. Meus irmãos, o aborto já vai entrando sorrateiramente. Sorrateiramente. Vai entrando. E tantas outras coisas, tantas ideologias que vai entrando dentro da igreja e vai sacudindo esta barca de Pedro, essa barca de Cristo que é a igreja, dirigida por Pedro. O que nós precisamos entender é que apesar das tempestades, Jesus está atento. Ele vem ao nosso encontro, Ele não nos abandona. E as pessoas que estão aí, diante da fé, questionando, eu não vou mais à igreja, e eu já não acredito mais, e não sei o quê. Pensa nisto. Jesus não nos abandona, Ele vem ao nosso encontro. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Não tenha medo de ser firme na sua fé. Não tenha medo de viver e de praticar aquilo que nós aprendemos de nossos antepassados. Não tenhais medo de ser ridicularizado. Não tenhais medo. E essas ideologias, este paganismo que está aí, isso vai passar. Isso vai passar. Como tantas coisas que vieram ao longo da história da igreja e passaram. Desde o início da igreja, quantas tempestades? O Império Romano, primeiro os judeus, o Império Romano, não é? Lá o comunismo no leste europeu e em outros lugares. Tudo isso passa. Tudo passa. Como diz Santa Teresa d'Ávila, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Tudo isto passa. E se nós permanecermos firmes, se nós deixarmos Jesus entrar dentro do nosso barco, Ele vai acalmar o nosso coração. E assim, nós podemos navegar tranquilamente. Mas, meus irmãos, diz o Evangelho que era noite. De fato, é noite. A noite é o momento da incerteza. A barca estava caminhando à noite. Nós estamos nesta noite, hoje. Nesta noite. E eu lia alguma coisa, não sei se procede, que em 1980, eu não sei se procede, os católicos do Brasil eram cerca de 80%, e hoje são apenas 55%. Eu não sei se procede. Eu sei que no Rio de Janeiro, a igreja, os não católicos já superam os católicos. Nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isto. A culpa é de quem? Nossa. Minha, de cada um de nós. Porque não somos fiéis ao Evangelho. Não somos fiéis a Nosso Senhor. Porque nos deixamos levar pelas ondas deste mundo. Nossas famílias, não é? Você vem dentro de uma casa, de repente tem um ou dois que tem religião e os outros nem religião, nenhuma prática religiosa. Pedro, quando desceu do barco, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus, ele afundou, começou a afundar.
Enquanto ele estava com o olhar fixo em Jesus, ele pôde caminhar sobre as águas. E é assim, se nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós vamos afundar. Se nós começamos a olhar para nós mesmos, ou olhar para os outros, para aqueles que estão dirigindo a barca, tem muitas pessoas olhando para aqueles que estão dirigindo o barco, os bispos, os padres. Se nós olharmos para eles, nós vamos nos afundar. Por isso, nosso olhar tem que estar fixo em Jesus. Porque aqueles que dirigem a barca vão passar. Nós passamos. Nós padres e bispos passamos. Mas a igreja permanece. O Senhor permanece. Então, nosso olhar tem que estar fixo em Jesus e não nas misérias humanas. Porque todos nós somos miseráveis. Muitas vezes nós ficamos olhando as coisas difíceis, erradas, pecados dos outros. Ao invés de termos o nosso olhar fixo em Jesus, se nós ficamos olhando para os outros, vamos nos afundar sim. Por isso que nós devemos, nos momentos difíceis, dizer como Pedro: salva-me, Senhor, salva a minha família, Senhor, salva a minha fé, Senhor, salva-me. Nós não podemos perder a fé. Podemos perder tudo. Podemos perder a fama, o dinheiro, as coisas deste mundo. Podemos perder tudo. Mas que não percamos a fé. Eu sempre peço a Nosso Senhor, pode me tirar tudo. Mas não tire, não permita que eu perca a fé. Isso que eu peço a Nosso Senhor. Porque quando eu perder a fé, eu estou afundando, já afundei. E quando a gente afunda, a gente traz uma multidão atrás da gente. Meus irmãos, nesse dia em que Jesus acalma a tempestade, nós pedimos ao Senhor que acalme as tempestades na nossa vida. Quem de vocês não já passou por tempestades? Quem? De repente a gente está tranquilo e vem uma notícia bombástica. Alguém da família que morreu, uma doença incurável, né? É isto, aquilo, um desemprego. Quantas tempestades. Então é neste momento que nós olhamos para Jesus e como Pedro dizemos: salva-me, Senhor. Cuida de mim, Senhor. E com certeza, Jesus estende a sua mão e nos segura. Claro que vai nos chamar de pessoa de pouca fé, mas antes ele nos segura, porque ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus, ele deseja estar no nosso barco, na nossa família, para que a gente possa chegar do outro lado do mar, na outra margem, que é a eternidade. E é para lá que nós caminhamos, com Jesus. Sem Ele, nunca. Podemos deixar todas as outras coisas, menos Jesus. Porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ninguém mais, nem o Papa, nem bispos, ninguém. É Ele. Nem o padre, ninguém. É Ele o caminho. E nós devemos buscá-lo constantemente.
Meus irmãos, mas hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Pais. E hoje nós rezamos por vocês, pais. Pelos pais idosos. Pelos pais, eu rezo de uma maneira muito especial hoje, nessa missa. Pelos pais que são abandonados pelos seus filhos. Pai e mãe estão jogados nos asilos, outros doentes jogados lá no hospital, onde os filhos são apenas visita e tem pressa que morre. Os pais que deram a vida para os seus filhos. Quantos filhos que colocam seus pais no asilo. E eu sempre digo, asilo foi feito para quem não tem filhos. Asilo não foi feito para quem gerou filhos. Porque quem deve cuidar dos pais são os filhos. E não fazer como determinadas pessoas, né, que colocam os pais no asilo. Não tem tempo de estar com ele, mas tem tempo de passear com o cachorrinho, de cuidar do cachorrinho, de fazer uma comida diferente para o cachorrinho, mas não tem tempo de cuidar do pai e da mãe. Essas pessoas são lixos, não são filhos. São verdadeiros lixos humanos. O verdadeiro filho é aquele que está ao lado do pai. Passa a noite em claro. Renuncia tantas coisas para cuidar daquele e daquela que passou tantas noites e noites e noites em claro para cuidar de mim. Então hoje vamos pensar, vamos rezar pelos pais que não são amados pelos filhos. E rezamos pelos pais que assumem verdadeiramente a sua missão de pai. Eu não rezo por aqueles pais que, para ser reconhecido pais, precisa de ir no tribunal, precisa de ir na justiça. Esses pais não são pais. Tem que fazer DNA para reconhecer que é pai. São covardes. São covardes. Mas nós pedimos por todos os pais, que é exemplo do Pai do céu, que é de Deus, que é nosso Pai, procuram na luta, sofrendo, estar ao lado da esposa, educando seus filhos, ajudando, amparando, e sobretudo aqueles pais que, além de cuidar dos filhos, do corpo, cuida também da alma, leva os seus filhos para Deus e Deus para os seus filhos. Que Deus abençoe a todos vocês, pais que são pais de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.